Dor de cabeça, quem não teve, quem não conhece, principalmente como incomoda. Vamos falar sobre algumas dicas de como aprender a prevenir e tratar esse incômodo. É difícil encontrar alguém que não tenha sofrido pelo menos uma única vez na vida de uma dor de cabeça. Entretanto, mesmo sendo muito comum na população, isso não significa que a dor deve ser considerada normal. Ela deve ser diagnosticada de um modo correto para poder ser tratada e muitas vezes pode ser prevenida, em alguns casos, investigada. Cefaleia é o termo médico usado para dizer que uma pessoa tem dor de cabeça. E elas são classificadas em dois grandes grupos, as primárias e as secundárias. As mais comuns fazem parte do primeiro grupo e são assim chamadas, porque são o problema em si e não o sintoma de uma outra condição ou uma doença. Por outro lado, as cefaleias secundárias precisam de atenção, pois elas são decorrentes de outros problemas de saúde, sendo alguns deles graves. Inicialmente, quando se tem um paciente com dor de cabeça, tem que saber qual que é o padrão e a gravidade da dor de cabeça. Muitas vezes, isso, além de um atendimento especializado ou algum exame elaborado, é baseado principalmente no que o paciente possa dizer para o médico. O histórico da dor, as características com a idade, quando é que apareceu pela primeira vez a dor de cabeça, qual era o tamanho dessa intensidade, a localização, se na cabeça ou na face, a frequência com que se apresenta e outros fatores que possam desencadear ou aliviar. Junto com isso, se é acompanhado de alguns sintomas, como vômitos ou alterações visuais. Enfim, qual é o comportamento da dor de cabeça? Na grande maioria das vezes, isso basta para diagnosticar o tipo de cefaleia. Além disso, essas mesmas informações vão dizer se haverá a necessidade ou não do paciente ser encaminhado para investigação. As dores de cabeça primárias são comuns muito mais do que as enxaquecas e as de cefaleia do tipo tensional. O diagnóstico começa na coleta da história, no exame do paciente e que, em sua grande maioria, pelo médico generalista, serão suficientes. As primeiras características quando se fala de enxaqueca são dores recorrentes de caráter pulsátil de um dos lados da face ou na região em cima dos olhos, junto com náuseas, vômitos, vontade de vomitar, fotofobia, que é a sensibilidade à luz, além de um incômodo com barulho. Fatores desencadeantes são claramente identificados. Em algumas pessoas, como estresse, período menstrual, alterações bruscas de temperatura, vinho tinto, aspartame e outras possibilidades que desencadeiam a enxaqueca. Esse tipo de dor aparece geralmente na adolescência ou no início da fase adulta e frequentemente tem um histórico de que o pai ou a mãe já possuem enxaqueca. Quando se fala da cefaleia, da dor de cabeça do tipo tensional, ela é caracterizada por ataque de intensidade de leve a moderado em toda a cabeça, como se fosse um capacete apertado, acompanhados por dores musculares no crânio, no pescoço e nos ombros. E assim, diferentemente das crises de enxaqueca, não tem náusea nem fotofobia. Quando a gente fala de dor de cabeça secundária, elas precisam ser investigadas. Elas devam ser causadas por algum tipo de problema mais grave. A dor de cabeça, quando ela se manifesta na pessoa, é uma preocupação que vai mudando o padrão. A pessoa começa a se sentir incomodada e há uma certa restrição em alguma parte do corpo relacionada à movimentação. E dentre essas dores de cabeça secundárias, existe uma dor de cabeça que é chamada cefaleia explosiva, que são aquelas que aparecem subitamente, com forte intensidade, dores que antes melhoravam com analgésicos e que passam a não melhorar. Cefaleias, dor de cabeça, que acordam a pessoa durante o sono devido à sua forte intensidade,
também são exemplo de sinais de alerta para problemas mais graves. Por isso, por detrás dessa dor pode estar escondida uma doença séria, como a ruptura ou a expansão de um aneurisma, que é uma malformação arterial dentro dos vasos do cérebro. A oportunidade e a chance de ter um acidente vascular cerebral, hemorragia, enfim, algo que precisa ser investigado. Tem tratamento? Tem cuidado? Sim. Mesmo as dores de cabeça consideradas comuns podem interferir na qualidade de vida das pessoas. Por isso que o tratamento e alguns cuidados para não prejudicar as atividades diárias. Toda pessoa que experimenta uma crise de enxaqueca sabe o quanto ela é ruim. Por isso, não podemos deixar de lado essas dores só porque elas não precisam ser investigadas. Elas são importantes porque vão mexer, vão comprometer a qualidade de vida. Por isso, atenção merecida não só no momento da crise, mas muitas vezes quando começa a ter a cronicidade. Isso vai fazendo parte da vida das pessoas. Existem dois tipos de tratamento para dores de cabeças primárias. Um é o tratamento da crise, no momento que ela se apresenta agudamente, e a pessoa precisa tomar remédio para aliviar o desconforto. No entanto, esse tipo de dor tem uma recorrência frequente. E, assim, a pessoa merece ter um tratamento preventivo. Medicação variam de caso para caso, mas alguns cuidados caseiros nas crises agudas, como compressas frias sobre as têmporas ou sobre os olhos, podem sim melhorar os sintomas de enxaqueca. No caso secundário, os tratamentos para as dores vão variar de acordo com a doença que estiver desencadeando o sintoma. E aí, além de ser prescrito um medicamento, uma investigação mais rigorosa deverá ser feita. Dor de cabeça é um assunto muito sério. Se você tem, se alguém da sua família tem, procure um profissional da área da saúde. Dialogue com o médico, porque o conhecimento está ao lado da sua saúde para viver melhor.